Graça e paz de Cristo, meus irmãos. Nós estamos na lição de número 9. Queremos falar sobre o novo caminho para que você possa ter uma compreensão adequada da palavra de Deus. A lição de número 9 vai se basear no capítulo 10 da carta aos Hebreus. E hoje nós vamos falar justamente sobre o novo caminho, os desafios que temos quando nós andamos por esse novo caminho e esperamos que no final haja um comprometimento real da parte de cada crente em Jesus. Quando a gente vai para o texto bíblico, e eu estou me reportando ao capítulo 10, no versículo 19 e 20, que é justamente o assunto do primeiro tópico, vai nos dizer o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. O que nós temos aqui diante dos nossos olhos, quando a gente abre a palavra de Deus, que nós temos um grande mediador, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. A gente passa a ter, através do Espírito Santo que habita em nós, passa a ter a presença de Jesus em nós, porque ele disse que nós não ficaríamos órfãos, mas nós teríamos, portanto, a habitação do Espírito Santo, porque ele estaria em nós representando ou ainda substituindo a pessoa física de Jesus, mas tendo essa presença real em nosso coração. De modo que no versículo 19 tem um portanto, eu li aqui, tendo, pois, irmãos, a ideia é de portanto, porque está ligado àquilo que foi apresentado anteriormente, que é justamente o ministério sacrificial e também intercessório. Jesus morre por nós, e ele apresenta um sacrifício único, perfeito e eficaz, e ele passa, não apenas naquele momento presente com os discípulos, a interceder, a ser uma pessoa como uma ajudadora, mas ele também continua, a partir da sua morte e ressurreição, a trabalhar na questão da intercessão. Nós temos, portanto, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque diz a Bíblia que nós não sabemos orar como convém, mas também diz que Jesus continua à direita de Deus intercedendo por cada um de nós. Logo, nós temos a Trindade Santa envolvida em nosso favor para a glória de Deus, para a glória dele, para que nós realmente venhamos obter esse conhecimento e venhamos, por sua vez, vivenciar isto a ponto de que a gente demonstre para as outras pessoas a necessidade de ter um encontro real com a pessoa de Cristo Jesus. Esse novo caminho é um caminho vivo, é um caminho que foi aberto não por forças humanas, não por méritos nossos, mas unicamente pelo sangue de Jesus. É esse sangue purificador, esse sangue remidor, é esse sangue que tem poder, conforme nos diz o hino do canto cristão, há poder sim no sangue de Jesus e não apenas no nome de Jesus, porque esse sangue tem essa função purificadora ou ainda remidora. De modo que nós temos um maravilhoso caminho, um caminho da graça de Deus em Cristo Jesus. E quando a gente leu o versículo 19, a gente observou que não há mais véu, porque o acesso foi feito através do sangue de Cristo Jesus. Quando a gente pensa um pouquinho mais sobre o novo caminho, o que isso significa para você, para mim, para todos nós? Primeiro, significa vida plena em Jesus. Jesus nos dá uma vida abundante. Segundo, nós temos uma vida segura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Há segurança nos feitos de Jesus. Há poder no sangue de Cristo Jesus, de modo que vai nos garantir a salvação. Não uma salvação que é transitória, quando não, que pode ser momentânea. Pelo contrário,
uma salvação que é eterna. E não é à toa que o escritor aos Hebreus vai se referir tanto à salvação eterna quanto à eterna salvação, demonstrando assim não apenas a questão da qualidade desta vida eterna, mas também a durabilidade ou a extensão da mesma. Quando a gente vai para o próximo tópico, que é desafios do caminho, a gente precisa ler o versículo de número 21 até o 25, que nos diz assim: E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximam daquele dia. Observe que há vários desafios que são firmados no grande sacerdote, que é Cristo Jesus. Esse grande sacerdote que está sobre a casa de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme nos diz o versículo 21. E quando a gente prossegue, a gente vai observar que tudo isto deve estimular uns aos outros ao amor, às boas obras, de modo que a gente não venha abandonar a prática de se reunir nas igrejas, mas antes venha animar uns aos outros para que nós estejamos naquela expectativa, aguardando a volta de Cristo, porque nós somos filhos da luz e, como filhos da luz, produzimos boas obras, obras que venham glorificar o nome de Deus. No passado recente, numa referência à pandemia, nós passamos por momentos jamais vistos na história humana. Mas acontece que depois da pandemia, esse período pós-pandemia, alguns membros das igrejas começaram a participar dos chamados cultos online. Uma escola bíblica dominical como esta, que é através da internet. Nós temos cultos também transmitidos. Esses cultos são justificáveis para as pessoas que porventura estejam doentes, impossibilitadas de andar, por exemplo. Pessoas que estão no serviço e que, por conta de um plantão ou da sua carga horária, digamos assim, trabalhista, não têm a condição de estar no domingo, quando não na quarta-feira, que nós temos o estudo e o período de oração. Mas nós precisamos entender que as pessoas que podem estar no templo como este, elas precisam ser encorajadas, estimuladas a fazer parte dessa grande reunião, porque é mais do que um ajuntamento. É porque Deus habita através do seu Espírito na igreja, e a igreja somos nós. Todos juntos formamos a igreja de Cristo, e como membros membros do corpo de Cristo, que portanto é a igreja, a gente precisa se reunir, haver esse momento de adoração, de serviço, local onde há contrição, onde há quebrantamento, onde há ministração da palavra, onde há tantas coisas em torno do nome de Jesus e sob a presença de Cristo, porque Ele está conosco. Daí a necessidade, conforme o versículo 25, de não abandonar a congregação, como era costume de alguns naquela época, porque alguns começavam a cogitar a possibilidade de abandonar, de não mais retornar para a igreja local, por conta das dificuldades, dos sofrimentos, das perseguições, colocavam então um tanto na balança, e alguns chegavam à conclusão que não era mais preciso estar na igreja. Mas aqui nós temos uma orientação vinda do próprio Espírito Santo de Deus, mostrando que há sim essa necessidade de estarmos juntos. E por falar em estarmos juntos, um dia nós estaremos nos céus com Deus. E nós falamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E desejamos ardentemente a vida do Senhor. Mas acontece que Jesus, no chamado sermão escatológico, vai nos dizer
que é necessário que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. Ou seja, vou colocar aqui entre aspas. Entre aspas, se nós quisermos apressar a vinda de Jesus, já que desejamos ardentemente em nosso coração o retorno dele, nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, a começar pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos de trabalho, pelos nossos colegas de escola, de faculdade, pelas pessoas às quais nós relacionamos nos comércios, por exemplo, e etc e tal. Nós precisamos pregar o evangelho através dos missionários que estão nos campos de missões estaduais, nacionais e missões mundiais. Ou seja, pessoas que estão em outra cultura, em outros povos, outros lugares, falando outras línguas, com o intuito de pregar o mesmo evangelho que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Porque diz a Bíblia que quando for pregado o evangelho a todos os povos, a todas as nações, então virá o fim do mundo. Então, para nós termos, já dentro dessa perspectiva, dessa ardência em nosso coração do retorno de Jesus, precisamos, mais do que dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, precisamos apregoar o evangelho de Deus e cumprir a chamada grande comissão. O nosso terceiro tópico fala que não há outro caminho, porque de fato não há. Já vimos 2 tópicos, estamos no terceiro, e note que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ora, isso significa que se Jesus é a verdade, nós temos que buscar na Bíblia, que é verdadeira, que é palavra do Senhor. Se Cristo é a verdade, a gente não pode, meus irmãos, passar desinformações. Nós não podemos passar as chamadas fake news. Nós precisamos apregoar sempre a verdade. E toda a verdade é a verdade de Deus. Porque Deus é verdadeiro, Deus é a verdade. E Ele jamais vai compactuar com qualquer resquício de mentira, até porque nós sabemos, à luz da Bíblia, que o pai da mentira é o diabo. Além disto, nós como crentes em Jesus não temos outro caminho, porque uma vez estamos no caminho com Cristo, a gente não tem como voltar atrás. Aquele que olha para trás não é digno de Jesus, de modo que não tem como retroceder. E nós não somos daqueles que retrocedem, mas para aqueles que perseveram e que permanecem sempre com os nossos olhos fitos na pessoa de Cristo Jesus. Nós temos uma expressão muito utilizada no meio chamado batista, porque nós acreditamos piamente na salvação da parte de Cristo de uma forma plena, completa. Por isso que uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez que a pessoa se torna verdadeiramente filho de Deus, ele não vai ser desfiliado, porque não existe ex-filho. Porque uma vez filho, sempre filho. E uma vez filho, sempre obediente. Uma vez filho de Deus, sempre aquele que está praticando as boas obras e não praticando as ações pecaminosas. De modo que nós devemos ter uma noção que venha servir de uma solene advertência. O fato de que o que já foi dito a respeito de apostasia, do perigo de alguém se afastar da igreja, dos caminhos de Cristo, já deve levar-nos a considerarmos seriamente, porque nós não podemos ser levianos, irresponsáveis, mas devemos acatar a bondosa manifestação da palavra de Deus, que é a revelação divina. O nosso terceiro e último tópico fala sobre o caminho da perseverança e da paciência. Eu quero ler com vocês alguns versículos para que a gente possa se situar dentro da própria palavra de Deus. Lembrai-vos, diz a palavra de Deus, porém dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Note que o crente passa por aflições. Pois, por um lado, fostes feitos espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Pois não só compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens,
sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Para por aí? Não. Prossegue o versículo seguinte, 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, porque o sacrifício de Jesus foi único, suficiente e eficaz. Quando a gente trabalha esses aspectos, a gente vai observar que quando a pessoa recebe Cristo Jesus no seu coração, ele vai experimentar o novo nascimento, ele se torna uma nova criatura, e a nova criatura anda em novidade de vida. Ela passa a ser filho de Deus, e como filho de Deus, ele se torna um filho do dia e não filho das trevas. Ele não é filho da noite, ele não faz nada às escondidas, porque tudo é às claras, porque o Evangelho é anunciado a todas as pessoas, porque Jesus, como a verdade, precisa ser propagado em todos os rincões do mundo. E a gente pode observar estas coisas, de modo que a gente vai passar, sem dúvida alguma, a ter um compromisso de seguir e servir a Cristo Jesus às raias da morte. Vamos agora fazer algumas aplicações antes da nossa conclusão. Diz assim: tem-se dado o devido valor ao novo caminho que Jesus preparou por meio do seu sacrifício na cruz por nós? Será que nós temos dado? Existem algumas heresias no meio chamado evangélico. Uma delas fala sobre uma chamada maldição hereditária. E as pessoas buscam atalhos para tentar ser abençoadas por Deus. Mas acontece que Paulo diz que em Jesus Cristo nós fomos abençoados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. De modo que nós não temos que fazer nada para, entre aspas, quebrar maldições, mas nós temos que tão somente andar nesse novo e vivo caminho. E esse caminho verdadeiro, certamente, se refere à pessoa de Jesus, adotando um estilo simples da forma como o nosso Senhor vivenciou aqui na terra. O outro tópico, item, é o seguinte: temos percorrido solenemente o novo e vivo caminho da comunhão íntima com Deus e do testemunho fidedigno do Evangelho da Graça. Note que o Evangelho é da graça. Nós não podemos banalizar o Evangelho. Tanto é que quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, ele faz uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça, isto é, para que a graça cada vez venha mais e mais aumentar? Qual é a resposta bíblica? Paulo responde no versículo seguinte, do capítulo 6, no versículo 2, de modo nenhum. Nisto, que se já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, o fato de uma vez salvo, salvo para sempre, ou dito de outra maneira, uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus e vivemos na graça, isto não é uma permissão para nós banalizarmos a graça de Deus e vivermos de uma forma pecaminosa. Ao contrário, toda pessoa que tem um encontro real com Cristo passa a andar em novidade de vida, e ele não vive na prática do pecado, porque é isso que nos diz a Bíblia: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, não peca habitualmente, não vai ter um pecadinho de estimação que vai cuidar deste pecado a vida inteira. Pelo contrário, ele vai entender que é pecador sim, que está cometendo um pecado, precisa abandonar esta prática pecaminosa, entendendo que Deus lança no mar do esquecimento todas as coisas alusivas a este pecado, especificamente falando. Mas convenhamos,
Ainda assim, as consequências deste pecado continuará, mas nós teremos uma consciência tranquila, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Agora vamos para o outro item que diz assim: sabemos que Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Estamos comprometidos com a pregação desta verdade ao mundo? É uma pergunta que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando em casa, para que possa fazer um exame introspectivo. Agora, sim, na página 45, vamos para a conclusão desta lição. Nesta exposição, o que a gente contemplou? O novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós em seu sacrifício. Em que local? Na cruz do Calvário. Porque lá no Gólgota ele foi morto, ele morreu em nosso lugar, por isso é chamado de sacrifício substitutivo. É um sacrifício, portanto, vicário. E Cristo Jesus, já que ele fez isto, todo e qualquer seguidor dele, o cristão deve percorrer esse caminho na total dependência do Pai. O crente também deve pregar Cristo Jesus, deve anunciar Cristo Jesus como o único caminho que leva o homem a Deus. E vale a pena ler um texto que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo de número 6, que nos diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a gente sabe, biblicamente, que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus, o que é que nós temos que fazer, meus irmãos? Anunciar o tempo inteiro Cristo Jesus. E isto deve ser feito por palavras, por atitudes, enfim, por ações. E finalizando a nossa conclusão, o novo e vivo caminho preparado por Jesus em seu próprio sacrifício na cruz do Calvário vai exigir de cada discípulo uma caminhada em virtude de fé, conhecimento, domínio próprio, piedade, amor, paciência e perseverança. Estas coisas descritas encontram-se na referência que está na nossa revista, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 7. Nós estamos finalizando a lição de número 9. Esperamos em Deus que você continue firme, cada vez mais e mais, se aplicando não apenas o ensino desta, mas a lição seguinte, que será a lição de número 10, que vai falar justamente sobre os grandes exemplos de fé. A lição de número 11, que fala sobre a corrida da fé. Outras lições, como exortações sobre a conduta cristã. E, por fim, chegar até o final do ano, na 13ª lição, que vai ser um resumo de Hebreus nas aplicações aos nossos dias. Que você esteja cada vez mais e mais atrelado à escola bíblica dominical, porque ela fala tão somente da palavra de Deus. Vamos orar e assim nós encerramos esta escola bíblica. Senhor Deus nosso Pai, nós suplicamos uma bênção toda especial pelas pessoas que estão nos acompanhando em casa, que elas venham ser grandemente abençoadas pelo Senhor. No demais, supra as suas necessidades, quer seja com elas, com os recursos às quais ela tem em mãos para ler a Bíblia, quer de repente um dicionário bíblico, um comentário, quer o próprio auxílio da lição para entendimento, mas que cada um venha sempre, ó Deus, ler a Tua palavra de uma forma cuidadosa, que venha, enfim, fazer com que esta venha permear as suas relações e que nos seus relacionamentos humanos venham sempre exalar esse bom perfume de Cristo Jesus. Nos ajude, ó Deus, em tudo, pois assim nós oramos e desde já te agradecemos, pois fazemos no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém.